Galera, eu gravei o vídeo, mas eu não gravei a tela. Tava gravando só minha câmera. Vou gravar de novo, cara. Vou encurtar um monte de coisa aqui. E é isso aí, mano. Puta que pariu. Foda. Bom, nesse vídeo eu vou. Vamos ver se tá gravando. Tá, né? Agora tá a tela aqui bonitinho. Beleza, porra. É, eu vou gravar explicação sobre DBFS, DBVU, calibração, normalização por lufs, como que o compressor entende frequência, ganho, energia, enfim, tudo mais. Bom, para começar, eu separei três sinais aqui, um em 10K, um em 1K e um em 100 Hz, todos a menos 12, ó, aqui, as mudanças que eu fiz do vídeo passado, todos em zero, padrão é menos 12, tá? Pico, então tá aqui, ó, menos 12, menos 12, menos 12, ó, todos em menos 12, beleza? E é basicamente isso, então vou deixar rolando aqui. Bom, o que é DBFS? DBFS é essa escala aqui, é uma escala digital, tá? Que é essa escala que a gente usa aqui, que vem em todas as DAWs, é esse meter aqui. DBVU. O que é DBVU? DBVU é basicamente a escala do analógico, né? Que é o nosso querido meter aqui. Bom, o nosso meter ele tem uma calibração, que a gente chama de reference level, que é essa opção aqui. Então, por que a gente calibra? Por que a gente pode escolher esse reference level? Porque esse reference level, se a gente vai usar o VU para mixar, é o nosso norte, vamos chamar assim. Esse zero aqui, dependendo do reference level que a gente calibrar, vai ser o nosso norte para a gente levar a nossa música, a nossa energia, né? Como que a gente vai arrumar o low end, o quanto a gente vai comprimir, vai deixar de comprimir, vai acertar, vai nivelar, enfim. Isso é usar o VU para mixar, como uma ferramenta de mixagem. Então, vou mostrar para vocês. Bom, vou soltar esse primeiro aqui, 10K, ó. Então, ó, pico a menos 12 dBFS. Vamos ver como é que o VU enxerga isso. Ó, tanto que aqui a gente tem um aqui para mostrar, ó, 10K. Nosso meter, ó, zero, certo? Ó, zero. Por quê? Porque eu calibrei ele para menos 12. Então, quando eu tiver a calibragem em dBFS, então quando eu tiver menos 12 aqui no dBFS, ele vai entender como zero no dBVU. Se eu calibrar ele como zero aqui, ele vai funcionar como uma escala em dB full scale, um dBFS aqui. Ó, menos 12 aqui, menos 12 aqui, certo? Simples. Vou deixar menos 12. Então, quando eu tiver um sinal que a média dele for menos 12, que né, no caso aqui é uma onda, é uma senoide em 10K direto, então não tem variação. Então o pico dela é menos 12 e a média dela é menos 12. Então o VU vai ficar cravado aqui no zero, porque o reference level é menos 12. Então a diferença full scale para o DBVU é que o DBVU a gente pode calibrar, né? E os hardwares antigos eles vinham com um padrão de calibragem a menos 18, tá? Ó, e é o que a gente usava para mixar. Então, quando o VU ficava ali por volta do 0 dBVU, ali, o pico provavelmente estaria lá em menos 18 dB full scale. Então, por que as mixagens antigas elas soavam, entre aspas, mais dinâmicas, né? Porque você tinha um limite, um espaço até chegar no 0 dB full scale, né? Por isso que normalmente aquelas músicas, as masters não ficavam tão alto, porque você poderia estar aqui, né? Vamos abaixar aqui, ó, 6 dBs aqui. Você poderia estar batendo aqui por volta do 0 dB aqui, mas você tinha mas o pico poderia estar próximo de zero. Então, na hora que você fosse masterizar, você não ia conseguir muito alto, porque a média está em menos 18 aqui, está no 0 dBVU calibrado em menos 18, mas o pico em full scale estava lá próximo de zero, tá? Então, por que eu calibro em menos 12? Porque menos 12 eu julgo ser um padrão interessante, porque para eu chegar no 0 dBVU e ainda ter headroom aqui no meu master, eu preciso encaixar bem as frequências, eu preciso ter uma boa compressão acontecendo ali. Senão eu não consigo chegar. Senão fica difícil de chegar lá. Isso me força a ter uma mix mais consistente, mais comprimida, mais bem encaixada e tudo mais. Vou mostrar tudo isso em detalhes mais à frente. Então, isso aqui é um padrão. Isso aqui é um melhor padrão, não, é uma forma de você regular, de você entender.
tem o dBFS, o VU trabalha em dBVU e eu posso calibrar ele, posso calibrar o reference level para o nível que eu quero trabalhar na minha sessão, para eu começar a montar minha estrutura de ganho. Então, toda a minha estrutura de ganho da minha sessão é baseada no 0 dB VU com a calibragem, com o reference level em -12. O VU desse fica no meu master. E eu estou sempre olhando para ele. Tá? Beleza. Então, assim, o VU não enxerga frequência também, tá? Ele enxerga energia. E eu vou provar para vocês através disso aqui, ó. Eu tenho a mesma quantidade de energia para 3 frequências diferentes. Então, eu tenho -12 em 10K, em 1K, em 100 Hz. Se o VU entendesse melhor os graves, quando eu soltar os 100 Hz, ele vai variar mais, ele vai subir mais a agulha, tá? Então, vamos lá. Ó, 10K, 0 dBVU. 1K, 0 dBVU. 100 Hz, grave, 0 dBVU. Por quê? Porque ele não entende frequência, ele entende energia. Então, como eu tenho a mesma energia em todas essas frequências, o VU mostra a mesma coisa, tá? Ele não varia. Então, como eu tenho a mesma energia em 10K, em 1K e 100 Hz, é zero. É o -12. Então, vai ser -12 para 100 Hz, vai ser -12 para 1K e vai ser -12 para 10K. Não muda. Então, VU não enxerga grave, não enxerga agudo, não enxerga médio, ele enxerga energia. Se eu tenho a mesma energia em todo o espectro em cada uma dessas frequências, no caso essas 3 que eu usei de exemplo, vai ser representado pelo zero. Tranquilo. Ponto. Aqui eu tenho um pink noise. O pink noise é uma representação mais próxima do que seria uma mix rolando. Grave, médio, agudo e tudo mais. Não necessariamente uma representação exata, mas é o que simula essa variação. Aqui, ó, original, eu renderizei ele a -6, no padrão ali do Pink Noise Generator. Sinal mono, -6. Então vamos ver o quanto ele está batendo no nosso VU. Olha lá, a média é -6. Então, isso aqui é como se eu estivesse mixando num padrão -18. Ó, próximo do zero lá e tudo mais. Olha o quanto de headroom ele tem, ele mostra para mim. Então eu tenho ali 8 dBs, mais ou menos, até chegar no 0 dB full scale. Mas eu já atingi a minha energia que eu quero da minha música, né? Estabilizei, enfim, do jeito que eu quis, batendo em zero. Como eu trabalho em -12, falta 6 dBs aqui para eu chegar nesse zero. Só que aqui, ó, eu tenho 8 dBs mais ou menos de headroom aqui. Então, se eu puxar 6 dBs aqui, ó, eu fui lá pro zero, mas eu ainda, ó, tenho headroom pro 0 dB digital, mais ou menos 1.7, 1.8 aqui. Beleza? Então, quando eu tô mixando, a minha ideia, o que eu busco é com que a agulha do meu VU fique batendo aqui próximo de zero, com o grave, com o kick, com o baixo, tudo rolando, entendeu? E quanto mais essa agulha ficar estabilizada, significa que eu tenho as coisas mais coesas, com mais pressão, sem muita variação, ou seja, um som mais pancada, mais forte, mais... Entendeu? Por quê? Porque eu não tenho tanta variação, as coisas não estão soltas, elas estão mais encaixadas. E para eu conseguir isso, eu preciso comprimir os elementos, eu preciso encaixar, eu preciso delimitar espaço, que é uma questão técnica, né, para eu conseguir isso aqui. Se eu, por exemplo, só o baixo, por exemplo, só quando o baixo toca eu chego lá perto do 0 dB, o que que isso mostra para mim? O que que eu interpreto? Que a maior quantidade de energia está presente no baixo e o baixo está mandando na música, né? Ele é o responsável por toda essa energia. Se o baixo não tocar, o meu VU não chega no zero. Ele não, entendeu? Ele não coloca pressão. Então, a música basicamente está dependendo, a energia da música, né? A máxima energia da música está dependendo do baixo. Ou se é o kick, por exemplo, só quando o kick toca que o ponteiro avança, que o ponteiro sobe. Se o kick não toca, tudo fica mais para baixo. Então, eu interpreto que essa música ela é dependente do kick. O kick está mandando no low end, o kick está mandando
né? Não é necessariamente mandar no low end, mas ele tá mandando na energia, ou seja, a energia da música, a máxima energia da música, que realmente puxa as coisas, tá vindo do kick, e não do baixo, não da guitarra, ou não de um outro elemento. Então, isso aqui também já é uma, né? Já tô entregando o ouro aqui. É uma forma de você conseguir definir, qual que quem que eu quero que mande na energia no low end? É o kick, é o baixo? E o VU vai te ajudar a colocar essas coisas, a interpretar isso, a ser uma ferramenta para você falar, não, eu quero que o baixo mande mais, eu quero que o kick seja um pouco mais forte, mande mais, tenha mais energia. A gente fala força, energia, a gente fala punch, força, porrada, a gente está tratando de energia, né? Quanto mais energia eu tenho nisso, mais ele vai impactar, mais ele vai aparecer, mais ele vai puxar, mais ele vai empurrar, entendeu? Então, aqui é uma representação. Então aqui imagina que minha mix está legal, né? Tá próxima do zero ali, tá variando pouco e eu ainda tenho headroom aqui. Então isso provavelmente mostra que eu tenho uma compressão legal de todos os elementos, de tudo tá bem encaixado, enfim, e tudo mais. Beleza. Ficou claro nessa questão de estrutura de ganho, de como que você pode setar. Eu faço a -12, mas quanto menor esse número, tipo -11, -10, mais apertado vai ter que ser. Por exemplo, vamos supor que eu trabalho com referência level de -10 aqui. Ó, ainda falta energia para eu chegar aqui. Então vamos tentar, ó, falta um dB e meio. Vamos tentar colocar mais um dB e meio aqui, ó. 7.5. Ó, foi. Ó, 7 dBs e meio. Ó, cheguei lá, já tô quase chegando no zero, mas ó, o meu headroom aqui, ó, 0.2, eu já tô no limite aqui, já. Então, assim, se eu puxar um pouco mais, vai clipar. Então, isso mostra que quanto mais eu diminuo o reference level, mais eu tenho que comprimir, mais eu tenho que encaixar as coisas para não clipar e eu conseguir chegar nessa energia ali, tá? Eu conseguia bater nesse 0 dB. Então, se eu quero mixar mais solto, com mais margem, eu deixo um referência level menor. Se eu quero mixar com mais pressão, com mais porrada, sabe? Eu deixo um referência level maior. Eu uso -12 no geral. Se eu quero mixar um metal, uma coisa mais extrema, mais porrada, eu vou para -11, -10 e por ali. Beleza? Bom, acho que ficou claro essa parte. Então, DBFS foi, DBVU foi, calibração de VU foi, entendendo que o VU ele enxerga energia e não frequência. Agora eu vou desmistificar o próximo passo, que é o compressor. O compressor também, ele não enxerga a frequência. Muita gente fala, o grave seta o compressor, é o que triga o compressor. Na verdade, não. O grave seta o compressor, ou ele triga o compressor, porque provavelmente o teu grave está com mais energia do que o resto do espectro. Tá? Por isso que ele vai reagir mais a isso. E a prova está aqui, ó. Vou deixar aqui. Vou pegar esse sinal de 10K, lembrando todos estão a -12. Ó, tá comprimindo mais de 20 dB porque isso aqui é uma forma que é o start do meu compressor, é um preset básico que eu fiz aqui dessa estrutura de ganho. Mas vamos colocar lá, para ele mostrar um pouco menos ali, ó. Vamos deixar o meter aqui, vamos calibrar a sua saída para ele bater mais próximo do zero lá, ó. Aqui, ó, mais ou menos, ó. Beleza. Então eu tô comprimindo aqui uns 7 dBs, certo? 7 dBs em 10K. Então eu tenho a frequência de 10K, ele está comprimindo 7 dBs. Se teoricamente o compressor reagisse a mais aos graves, o que aconteceria? Quando eu colocasse a mesma quantidade de energia, só que numa frequência grave, ele deveria comprimir mais, correto? Essa que é a lógica que a galera fala, certo? Vamos ver. Ó, vou soltar 100 Hz. Ué, não mudou a compressão? Não está comprimindo mais? Por quê? Porque ele não identifica a frequência. Ele identifica energia. Se eu tenho a mesma quantidade de energia no grave ou no agudo, o compressor vai comprimir a mesma quantidade, ele não vai mudar. Ó, 1K, -7, 10K, -7, 100 Hz, -7. Ó, não mudou nada. É a mesma coisa. A mesma coisa. Então, aqui, mais uma vez, entregando o ouro.
o compressor não reage mais aos graves. Se o compressor está reagindo mais aos graves, é porque provavelmente a tua região de grave está com muito mais energia do que todo o resto do espectro. E aí, obviamente, ele vai trigar o compressor, ele vai, né, é onde ele vai fazer o compressor atuar. Se você tiver mais energia nos médios, provavelmente é os médios, né? Provavelmente não, é os médios que vão trigar o seu compressor. Beleza? Então a explicação tá aí, ó. Se ele reagisse mais aos graves, com a mesma energia, ele comprimiria mais os graves e não comprime. Ó, tá lá, ó. 100 Hz, 1K, 10K, mesma coisa para todos. Beleza? Desmistificado isso. Então, o VU não enxerga a frequência, o compressor não enxerga a frequência, enxerga energia. Se tiver a mesma quantidade de energia na frequência específica, ele vai comprimir a mesma coisa. Tá? Ponto. Simples. Quebrado esse mito de compressor enxergar grave, o VU reage mais aos graves do que não sei o que e tudo mais. Não. Tá? É energia. A diferença, por exemplo, que eu não falei no começo, né, DBFS e DBVU, é que assim, o DBFS ele mostra todos os picos e o VU ele simula o nosso ouvido na questão de transiente, não na questão de percepção de volume. Isso é escala de LUFS. Não é DBVU, não é DBFS, é LUFS. DBVU, o VU meter, ele simula a nossa percepção de transiente. Então, assim, nosso ouvido não escuta muito transiente. Tanto que se você pegar uma música que tenha muito transiente, você colocar um clipper ali e tirar ali 1 dB, 2, 3 dB dos transientes, né, dos picos, você basicamente não vai sentir diferença nenhuma no som. Vai mudar nada na sua percepção auditiva. Mas na escala FS vai mudar. Você tirou 3 dBs ali, você gerou 3 dBs a mais de headroom, porque você limou 3 dBs de pico. Mas para o nosso ouvido não faz diferença. O que nosso ouvido percebe mais? A média, o RMS. E é isso que o VU ele mostra. Tanto que o VU ele tem um tempo para reagir nos transientes e tudo mais, né? Se você colocar um kick ali batendo no DBFS, todo pico que der, a escala DBFS, o meter vai mostrar. No kick não, ele não vai mostrar o pico. Aonde ele bateu o ponto máximo vai ser a média da energia do kick, do que o kick está mostrando, né? Do que o kick tá, do que, enfim, o kick representa, né? É a média e não o pico. Então, se você quer saber o pico do kick, é DBFS. O DBVU, o meter, né? O DBVU, ele vai mostrar a média. Então, ele meio que ignora o transiente rápido, porque ele simula como que o nosso ouvido ouve. Então, se você quer, pô, quero saber a média dessa música e tudo mais, e é por isso que a gente usa ele para mixar, né? Você coloca um DBVU. Então, se a agulha do VU estiver mexendo pouco, significa que tudo está mais nivelado. Ah, vai ter um pico ali, um pico lá e tudo bem, não tem problema, mas a média vai ficar mais estabilizada. Por quê? Porque ele vai representar mais a média, mais o RMS e não os transientes, saca? É por isso que a gente usa para mixar, porque na nossa música vai ter um kick, uma caixa, mas tem o baixo, tem a guitarra, tem a voz, que não tem transiente, que é mais a massa sonora, é mais, entendeu? Não é um elemento transiente, sim um elemento de RMS, sacou? Não é um elemento transiente, ele é um elemento não transiente, né? Então, o que representaria melhor a nossa música? O DBFS ou o DBVU? O DBVU, ele é o que representaria melhor a nossa música, né? Então, essa que é a ideia do VU. Ele não mostra transiente, ele mostra a média, ele mostra RMS, ele mostra como que o nosso ouvido percebe os transientes da nossa música, né? Ele percebe não seria necessariamente só transiente, mas como que a gente percebe a música. Então, se ela tá mais maçuda, se ela tá com mais pressão, o meter ele não vai variar tanto, ele vai ficar mais colado, a agulha, saca? Basicamente isso. Eu vou mostrar na prática ali, vocês vão entender melhor. Então, DBFS, picos, transientes, DBVU, a média, o RMS. Como o nosso ouvido percebe os transientes. Ou seja, nosso ouvido não percebe muito bem os transientes, ele percebe mais a média, tá? O corpo do transiente, não o pico. Acho que assim fica melhor de entender. Bom, beleza, foi aqui, né? Então é isso. Aqui foi. Agora eu tenho um kick e um baixo aqui para mostrar para vocês, tá? Como que a gente pode usar
essas explicações, esses conceitos, para a gente começar a fazer estrutura de ganho. Então, eu vou soltar o que eu baixo aqui do jeito que veio para mim, né? Opa, deixa eu liberar o som aqui agora. Ó, o que isso mostra? A gente tem picos aqui, ó, batendo menos 3.9 e tudo mais. Só que, ó, calibrado para menos 12, ó, a nossa energia tá variando muito e tá bem longe do zero. Ou seja, se eu tenho 3.9 dBs aqui de Hedron e tô com uma média de 5.8, para eu chegar no zero eu teria que dar 5.8 dBs de ganho. Só que 5.8 dBs de ganho faria com que eu clipasse aqui. Ó, eu tenho 3.9 só. Então, não vai dar. Entendeu? Não vai chegar. Tanto que, ó, eu vou aumentar eles aqui, ó. Pra ver se a gente bate lá o zero, ó. Por igual. Ó, já começamos a clipar. Aqui, ó, eu tô com um limiter aqui, ó. Ó. 0.7, mas ó, já clipou 1.8. Então, não tem margem pra cá. Bom, falando sobre normalização, como que eu normalizaria isso, tá? Eu uso normalização por LUFS. E aí, explicando, normalizar por peak é normalizar pelo ponto mais alto do transiente. Então, onde tiver o ponto mais alto do transiente, ele vai normalizar por ali. Normalizar por LUFS é também um pouco diferente de normalizar por RMS. Por quê? O RMS ele é baseado no VU aqui. E o LUFS ele é baseado na percepção auditiva. Então, LUFS é uma escala que, lembra, o VU ele é mais uma forma de representar como que o nosso ouvido ele percebe o transiente. Então, o nosso ouvido ele não percebe os transientes, ele percebe mais o corpo do transiente, mas o RMS, a massa sonora, né? E os LUFS, ele tem a ver com a curva de Fletcher-Munson, que é onde nosso ouvido ele é mais sensível, que ele não tem a ver com a percepção do transiente, e sim a percepção de volume, que é diferente, saca? Então, o LUFS e o VU, para mim, são duas coisas muito importantes, porque o VU vai mostrar para mim como que tá a média do som, tirando os transientes, como que tá realmente o que o meu ouvido vai perceber, mais essa massa sonora do quão consistente o meu som tá. Se ele tá variando muito ou pouco, se ele tá com muita consistência, ele não vai variar tanto. Se ele tá com pouca consistência, eu vou ter mais variação. Então o VU representa isso para mim, tá? Não é os transientes, sim a massa sonora, a média, o RMS, o quão, sabe, inflado o som tá, gordo, vamos chamar assim, entre aspas, o som ele tá, sabe, com a pressão, assim, que você escuta e fala assim, nossa, caralho, muita pressão, né? E os LUFS, ele vai ter essa percepção de volume, que tem a ver com a frequência, e não com necessariamente transiente, tá? Então, quando eu normalizo por LUFS, ele vai analisar, ele vai pegar basicamente pela frequência que está ali, o espectro de frequência que está ali, e o quanto aquele ali vai representar para o meu ouvido. E aí eu vou definir o nível de volume que eu quero que aquele elemento, com aquele espectro de frequência, se apresente para o meu ouvido, né? Então, por exemplo aqui, vou dar uma explicação mais prática. Ó, eu tenho 10K, 1K e 100 Hz, certo? Eu vou normalizar por LUFS os 10K. Então, ó, eu quero que ele represente para o meu ouvido a menos 12 LUFS. Eu quero que esses 10K, eu quero saber o quanto esses 10K, o quanto de bucho eu tenho que dar ou retirar para esses 10K representarem 12 LUFS para o meu ouvido. Ó. Então, ele tirou 3.31. Então, significa que para eu ter uma percepção desses 10K a menos 12 LUFS, esse 10K aqui, essa quantidade aqui, ele tem que estar a menos 3.31 dBs. Agora eu quero que esse 1K, eu quero ver o quanto ele tem que abaixar o Dadbush em 1K para ele representar, para ele entregar para mim 12 LUFS de percepção auditiva. Ó, 12 LUFS, ele boostou 0,03 dB, ou seja, praticamente ele não mudou. Agora eu quero saber os 100 Hz, o quanto ele precisa boostar ou tirar
para ele representar, para ele apresentar para o meu ouvido 100 Hz a uma percepção de 12 lufs. Ó, ele boostou 1,86. Então, para cada um, ele deu um boost diferente. Ele normalizou, ou seja, esses 3 elementos, se eu der o play, eles vão estar representando a mesma percepção de volume para mim. Eles vão ter a mesma percepção de volume para mim, porque eu normalizei ele baseado nisso. Se eu tivesse normalizado por pique, ele não mudaria nada. Ele colocaria todos ali, se eu definisse menos 12, ele colocaria todos esses aqui em menos 12. Entendeu? E eles teriam percepções auditivas para mim, eu escutaria, eu perceberia eles em níveis de volume diferentes. Então é diferente normalizar por pique e normalizar por lufs. Lufs é baseado em como que eu vou perceber esse som. E pique é o transiente máximo que está ali. Então se eu colocar para normalizar um baixo a menos 6, ele vai soar muito alto, porque ele não tem pique, ele não tem transiente. Ó, tá representado aqui. E se eu colocar para normalizar por menos 6 dB o kick, ele vai soar mais baixo. Por quê? Porque ele tem muito transiente e pouco corpo. Sacou? Isso aqui é um pote de ouro. Então vamos lá, ó. Eu vou normalizar por lufs aqui. Ó. Então eu quero que o baixo ele se apresente para mim aqui a menos 15 lufs. Ó, ele boostou 6 dB. Ó, o pico foi para menos 6 ali, menos 5. Agora eu quero que o kick ele se apresente para mim. Vamos colocar menos 15 também, menos 15 lufs. Olha quanto dB ele deu. Ele clipou o kick. Ou seja, o que isso mostra? Que para eu ter uma percepção do kick a menos 15 lufs, eu preciso de mais 10 dB de ganho aqui. Só que isso aqui vai clipar, entendeu? Isso aqui tá demais. Eu vou até botar um limiter aqui no master, só para ele não exagerar demais. Ó. Ó, clipou 6 dB aqui. Então, sem chance. Então, eu vou normalizar os dois aqui. Vamos colocar aqui menos 20 para os dois. Ainda vai clipar, provavelmente. Ó. 1 dB ainda. Ó, ou seja, eu tô clipando. E eu ainda assim não consegui chegar no 0 dB da minha referência. Da onde eu gosto de trabalhar. Por quê? E o que isso mostra? Que eu tenho muito pique. Muito transiente e pouco RMS. Então, para eu chegar no meu 0 dB aqui, VU, eu preciso gerar mais RMS nessas tracks do que pico. Aonde que é mais fácil eu gerar RMS aqui? No kick ou no baixo? Baixo. Então, com esses elementos aqui, sem modificar nada, para eu conseguir chegar nesse 0 aqui, eu vou depender mais do baixo do que do kick. Correto? Então, ó. Normalizei para menos 15, ó. Foi para menos 3. Vamos ver. Ó, o meu kick ele tá clipando. Então menos 20 ainda não foi o suficiente. Vou deixar um menos 22 aqui, ó. Pra ver se o meu kick ele clipa. Ó, não tá clipando agora. Vamos somar, ó. Opa. Vou pegar essa parte aqui. Não tô clipando o elemento kick, mas eu tô clipando a soma deles. Ou seja... cheguei mais perto. Ainda dependeria mais do baixo. Então, vamos colocar o baixo aqui, mais ou menos um menos 13,5. E vamos abaixar um pouco mais o kick. Ó. Aqui seria um ponto legal para eu conseguir atingir o 0 dB, mantendo um headroom aqui e preenchendo meu low end com os elementos exatamente desse jeito, sem modificar. Esse aqui é um baixo DI, né? E aqui é o kick sem processamento nenhum. Então, para eu conseguir bater na minha referência, eu preciso... A minha estrutura de ganho ficaria muito baseada no baixo, sendo o manda-chuva, vamos supor, da energia,
e o meu kick menos, representando mais o ataque do que o corpo. Ó. Se eu quisesse que o meu kick ele mandasse mais no low end do que o baixo, eu teria que modificar o kick, correto? Para que ele tivesse mais energia no low end, né? Colocar mais energia no low end para ele ajudar mais o meter, vamos supor, a agulha do meter a mexer. Tô falando de uma forma bem mais simples. Então, o que eu farei nesse kick? Ó? Vamos analisar o kick. Ó, o kick ele não tem low end. Ó. A fundamental dele tá basicamente aqui, ó, si bemol 1, 120 Hz basicamente. Então eu teria que gerar uma fundamental grave aqui, né, no subgrave ali. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Deixa eu deixar o kick no 0. E vamos colocar um subsynth aqui, ó. Subfilter. Vamos colocar aqui uns 61 Hz ali. Aqui. Ó. Olha a diferença do VU. Do quanto eu adicionei energia no subgrave do kick. Ó. Magrinho, ó. Menos 10, ó. Colocando mais energia no low end. Ó. Legal, né? Então vamos fazer isso aqui. Agora eu vou... render. Aqui. Ele tem isso aqui. Deixa eu dar um freeze aqui. Boa. Agora, ó. Eu tenho o meu kick com mais energia. Vamos normalizar ele aqui, ó. Deixar ele menos 24 para ver o que ele faz. Ó. Ele abaixou 4 dBs agora. Vamos ver como é que ele casa com o kick agora. Ó, já passou da energia. Então, agora eu posso remover um pouco o meu baixo dessa necessidade dele dominar tanto o low end, porque eu tenho um pouco mais de grave do kick agora. Ó. Eu posso trazer até o meu kick um pouco mais para frente, ó. E posso reduzir um pouco mais o baixo. Ó o kick mandando mais agora. Ó, passou um pouco. O que eu fiz? Eu tenho agora um kick que eu posso deixar ele somando mais no subgrave e tirei um pouco da necessidade do baixo dominar tanto. Então agora os dois eles estão mais juntinhos ali. Claro, aqui não tem compressão nenhuma, não tem nada. Eu só estou ajustando basicamente com volume. Eu arrumei o kick, dei uma fundamental para esse kick que ele não tinha, e eu estou basicamente mexendo no volume. Se eu quiser mais prioridade do baixo, eu posso reduzir mais o kick agora e aumentar o baixo mais, ou eu posso deixar o kick um pouco mais alto. Claro que eu tenho que tomar cuidado com o pique, ó. Ó, ele ainda tem um pique lá mais ou menos -2, então tá alto ainda aqui. Ó, o baixo ele tem bastante headroom ainda. Claro que aqui eu tenho que fazer um encaixe de frequência, né? Tem compressão e tudo mais. Mas assim, já deu para entender que com normalização e tudo mais, e uma estrutura de ganho, eu já consigo começar a definir o low end. Olha, eu quero mais o baixo, mais o kick, eu quero a soma dos dois, eu quero prioridade para o kick, para o baixo ou não. Enfim, com isso. E aí eu consigo ter uma consistência melhor do low end.
Ah, que eu teria que comprimir o kick, o baixo, por exemplo, o baixo não está timbrado, não tem uma simulação de amplificador nem nada, né? Tá o sinal de DI, então isso influencia, por exemplo, ó, vamos colocar um SVT aqui, ó, só pra gente ver, ó. Ó, já passou demais ali, ó, entendeu? Tem uns picos e tudo mais, passou demais a energia, mas eu não tô clipando. Ó. A diferença de como tá agora de como que tava antes. Eu gerei mais energia pro low end, eu fiz ele inflar um pouco mais. Sem equalização, sem compressão, sem nada, só plano de volume. Então isso aqui seria o ponto de partida para começar a estruturar esse low end e entender do tipo, olha, já estou chegando próximo do zero aqui, sem fazer nada de processamento, só com volume, normalizando e, claro, definindo, eu quero kick, eu quero kick, eu quero baixo, eu quero, entendeu? Eu quero a soma dos dois, eu quero prioridade de um, de outro, e por aí vai. Ah, se eu falasse, não, eu quero mais a prioridade do kick mesmo, enfim, bom, então o que eu teria que fazer? Cara, eu tenho que gerar mais energia na fundamental dele ali, ó, que está em 63 aqui, ó, aonde a gente colocou. Então, lá, virei aqui, colocarei mais uns 3 dBs aqui. Tiraria um pouco de energia aqui. Aqui também, mais ou menos. Ó. Ó, passou, ó, tá vendo? Aqui que já tá dominando mais. Então eu posso baixar um pouco mais o baixo. Agora, quem tá mandando mais no meu low end é o baixo ou o kick? É o kick. Sacou? Olha lá, ó. Ó. E 1 dB de headroom ali, ó. 3, 1, ó. Não comprimi nada, não fiz nada. Mas mudei o balanço tonal, mudei quem vai predominar mais. Ah, eu coloquei mais energia no kick, eu quero que o kick predomine mais, enfim. Deu para ter uma boa noção, né? Então, isso aqui é uma forma de você pensar a estrutura de ganho, como que você pode calibrar o seu compressor, como que você pode pensar, eu vou trabalhar com referência level a menos 12, não, eu quero menos 15, eu quero menos 11, eu quero trabalhar super apertado, super comprimido, referência level a menos 10, por exemplo, os malucos é a menos 9, super apertado pra caramba, entendeu? E aí você tem essa possibilidade, você vai criando a sua estrutura de ganho, como que você consegue enxerga a tua estrutura de ganho, como que você vai calibrar o seu compressor. Não, eu vou calibrar meu compressor para quando eu normalizar meu kick a menos 24, a menos 20, ele já compressor que eu deixar pendurado ali no seu template, né? Ele já começa a comprimir 5, 6, 7, 10 dBs, o quanto você quer. Ou seja, isso é uma forma de você literalmente deixar as coisas claras na sua mixagem. Olha, eu gosto de normalizar a minha bateria em tantos lufs, o meu kick, minha snare em tantos lufs, porque ele já começa a me dar um balanço de como que eu gosto do som da bateria, e assim meus compressores eles já estão calibrados para receber essa quantidade de energia, né? E aí comprimir tanto e tudo mais, e já estruturando o som, e já chegando num som mais pronto, e é por aí, meu vocal assim, porque, pô, nesses loops aqui meu vocal já soa mais encaixado, já soa de um jeito que eu gosto. Eu quero ele mais pra frente, então eu vou normalizar ele mais alto, mais baixo, entendeu? E aí você não fica assim, pá, isso aqui eu vou dar ganho aqui e ali. Não, olha,
o sinal original aqui, ó, é o clip gain. Então, eu vou deixar... Eu quero que comece a chegar no compressor tanto nível de energia ou tanto nível de sinal. Então, eu já vou normalizar o meu áudio para tanto, porque eu sei que dá normalizado a tanto, já chega essa quantidade de energia no compressor e tal. Nos equalizadores não faz diferença, mas nos processadores de dinâmica, que são os compressores, faz. Saturadores e tudo mais, para chegar esse tanto de sinal aqui, porque eu gosto de trabalhar nesse nível aqui para bateria, nesse aqui para baixo, nesse para guitarra, nesse para voz e tudo mais. Então, isso é estrutura de ganho. É entender a quantidade de sinal original, do quanto você quer aquela quantidade de sinal original, para chegar nos compressores, para você falar assim, não, trabalhando aqui nesse nível do clip gain, ou nessa normalização, eu já deixo as coisas mais próximas aqui do meu reference level, que é -12, ou -10, ou -11, ou -15, ou -18, se quiser trabalhar e tudo mais. Enfim, as coisas ficam mais claras. E te ajuda, tipo, ah, não, olha, pô, tô vendo que é o meu baixo aqui que tá mandando mais, tá com mais energia, tá mandando mais o low end. Não, pô, eu quero o kick. Então você já sabe que, pô, eu tenho que ou ajustar a questão da frequência, não deixar essa quantidade de frequência do kick, do baixo, vir tanto pro kick manter essa quantidade de energia e não somar com a do baixo, ou eu vou diminuir o volume do baixo e aumentar o do kick para trazer prioridade pro kick, porque eu quero que o kick tenha mais prioridade, para deixar mais espaço, mais energia para o kick. Não, eu quero que o baixo ele realmente preencha mais o low end, então eu vou deixar mais o espectro todo do grave do baixo aqui e vou cortar um pouco do grave do kick aqui para jogar ele mais para cima, e aí eu sei que mais para cima eu consigo trazer um pouco mais de energia para ele, e depois eu consigo enfatizar mais a energia do baixo lá no sub, enfim. Aí você escolhe como que você quer fazer, o que que você quer fazer. Mas o ponto é, você tem domínio técnico para isso. Você entende que, não, a energia é aqui, aqui, eu quero mais energia nesse, então eu tenho que. E esse aqui tá aqui, então eu tenho que baixar a energia desse para poder subir esse, ou cortar essa frequência aqui desse elemento que vem para cá para deixar só a partir daqui para essa energia, para eu conseguir inflar mais essa energia desse elemento aqui e manter a consistência. E para chegar no reference level aqui, ou você está mixando e fala assim, nossa, tá, nossa, mas o VU tá, putz, eu tô com o pico já tá chegando no 0 dBFS e eu tô batendo -5 no VU, tô com pouca energia. Ou, nossa, tô batendo no 0 aqui e tá próximo do 0 aqui, mas eu tô sentindo que tem pouco grave, ou seja, provavelmente a quantidade de energia que tá fazendo chegar no 0 dB do VU tá vindo mais do médio grave, entendeu? Do que do grave. E aí você também tem a percepção do ouvido. Aí você pode colocar um Luffy. Não, realmente, olha, o Luffy está muito alto, tá, já está lá em cima, mas não tem grave. Então provavelmente eu tô com muita energia na região onde o meu ouvido percebe, onde ele é mais sensível. Por isso que eu tô com quantidade de Luffys lá em cima. E o meu VU, por exemplo, não tá tanto aqui próximo do 0. E ainda tô com uma quantidade de Headroom considerável aqui. Por quê? Porque eu não estou ocupando, não tem tanto transiente, tem mais RMS, e esse RMS tá com mais energia numa região de frequência que o meu ouvido é mais sensível, por exemplo. Sacou? É uma leitura que você pode fazer. E aí você entende, fala, não, peraí, eu quero ter a percepção, que eu ainda tenho uma percepção de lufs alta, mas eu quero mais grave, então eu vou precisar diminuir os picos e trazer mais energia para o low end. Ou seja, você não fica perdido no que você quer fazer. Então, eu tô com muita energia na média alta, eu vou reduzir a média alta, eu vou ver os elementos da média alta, vou rever os elementos graves, de qual eu posso dar mais prioridade, qual que eu quero mais prioridade, como que eu vou conseguir trazer mais essa energia, vou equalizar melhor o bumbo, vou trazer mais energia, né, através de um equalizador na frequência grave do kick, do baixo, e vou comprimir mais ela para ela ficar mais constante e não ficar variando tanto no VU, e aí eu consigo mais headroom, e com esse headroom eu consigo puxar mais no limiter no final com a média alta controlada. Você rebalanceou a mix, você trouxe o que faltava e você não ficou perdido no puta, eu faço isso, aquilo, qual que eu faço? Saca? É mais ou menos por aí. 44 minutos. Foi menos do que o vídeo da passada, que foi 1 hora. Eu acho que ficou nítido, né, pessoal? Acho que deu para entender um pouco desse conceito de compressão, DBFS, DBVU, normalização por LUFS, como
começar a montar um low-end baseado no VU, nessa questão de energia, enfim. A ideia da aula de hoje era basicamente essa, era mostrar esses conceitos de escalas, né, de medição, de VU, de DBFS, da relação VU é DBFS, DBVU, como que o VU responde no low end, né, de como que encaixar isso, de como, né, boostando aqui e ali, como que ele percebe e tudo mais. Enfim, acho que ficou nítido, né? Bati no mic aqui. Beleza, pessoal, eu vou nessa, que estou cansado. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo que eu posso fazer um próximo vídeo para responder ou com exemplos mais claros e melhores. Valeu!